Ouvi a tua voz dizendo assim pra mim: tem lugar na mesa. Aleluia! Pode se assentar. Glória a Deus, o Senhor é bom, o Senhor é bom. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo possa entrar em cada casa nesta noite. Teu Espírito Santo entre, Deus, agora em cada casa, em cada família. Ó Deus, essa família que precisa da comunhão, essa família que precisa, Senhor, da celebração à mesa, essa família que precisa resgatar, Senhor, esse momento de comunhão. Pai, em nome de Jesus eu oro para que haja, Senhor, a manifestação do Teu Espírito Santo nessa casa, nesse lar. Em nome de Jesus, que o lugar à mesa do Senhor, que o pão da presença esteja presente nessa casa. Em nome de Jesus, que o pão da presença se faça presente dentro deste lar, dentro dessa casa agora. Em nome de Jesus, nós chamamos a existência a paz, o amor, a comunhão dentro dessa casa, dentro desse lar. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, invade, Senhor, essa casa agora. Invade essa casa que está invocando o Teu nome, porque o Senhor não entra onde o Senhor não é chamado, eu sei, mas o Teu Espírito Santo, Pai, é aquele que nos convence daquilo que precisamos fazer. Pai, em nome de Jesus, essa pessoa, Pai, que precisa do Senhor, essa pessoa que precisa de um lugar à mesa do Senhor, talvez essa pessoa esteja enferma, talvez essa pessoa, Pai, ela esteja triste, coração abatido, amargurado. Pai, em nome de Jesus, vá ao encontro dessa pessoa agora. Vai ao encontro dessa mulher, vai ao encontro dessa família. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Louvado seja o Teu nome, Jesus. O tema da live de hoje é mesa posta. É modinha ou princípio? Eu tenho uma convidada muito especial, a Gleice. A Gleice, ela é especialista em mesa posta, em receber pessoas. É uma mulher de Deus, uma mulher que tem, assim, trabalhado nisso. Ela tem o chamado de Deus. Eu quero ler um texto bastante conhecido, que é o Salmo 128. Eu amo esse texto. E é um texto que, assim, quando a gente não presta atenção, mas esse texto, ele fala do estar na mesa. Vamos lá? Ele diz assim, Salmo 128, como é feliz aquele que teme ao Senhor e anda em seus caminhos. Você desfrutará de seu trabalho, será feliz e próspero. Sua esposa será como videira frutífera que floresce em seu lar. Seus filhos como brotos de oliveira ao redor de sua mesa. Esta é a bênção do Senhor para aquele que o teme. Glória a Deus. Essa palavra, ela é maravilhosa, porque ela fala do temor ao Senhor. Bem-aventurado aquele que teme. Bem-aventurado é o quê? É feliz. Aquele que teme ao Senhor. Interessante que a palavra de Deus, o evangelho, ele é tão simples. Porque fala de coisas tão simples. Às vezes a gente tem uma mania de falar assim, não é fácil servir a Deus. Fácil é, a gente é que costuma complicar. Porque quando a gente entende que é no simples que a gente serve ao Senhor, é nas coisas simples que Ele se agrada, aí a gente entende que é fácil, né? E aí ele fala, o texto vai falar, isso é um cântico. É um cântico, tá aqui, cântico a caminho de Jerusalém. Então, fica essa palavra hoje para você que está nos assistindo agora. Medita nessa palavra.
Mais que feliz é aquele que teme ao Senhor. E aqui está falando de algo muito forte, que é o que? A família. Está dizendo que aquele que teme ao Senhor, ele terá uma esposa como uma videira frutífera. Videira, gente, fala de uma árvore com um significado tão lindo na palavra. Jesus, ele disse que ele é a videira. Não vai dar tempo da gente falar disso aqui, mas a videira, ela tem um significado muito especial e fala dos brotos de oliveira. São duas árvores na Bíblia que têm um significado muito especial. A videira e a oliveira. Então, aqui nesse texto, há uma promessa para nós que tememos ao Senhor. Amém? Então, Gleice, minha linda, que bom te ter aqui. Eu fiquei tão feliz quando você aceitou o convite. No início do ano estava meio tumultuado, nós tentamos marcar. Mas assim, eu entendo. E eu falei, Senhor, o Senhor vai preparar um dia. Eu vou mandar uma mensagem para ela. O Senhor vai preparar um dia para ela poder me atender e a gente fazer esse live. Porque, assim, eu aprendi a amar a sua vida, tá? E tenho aprendido muito com você. E é isso. Deixa Deus te usar. Obrigada, viu, meu amor, por esse convite, por essa oportunidade, né? Para falar do amor de Cristo, né? Para falar do amor de Jesus, a gente sempre diz sim, né? E hoje nós estamos vivendo num tempo muito oportuno, né? De falar sobre o que Jesus tem feito. Então, vou me apresentar, o meu nome é Gleice, né? Eu sou do perfil Coisas de Gleice, onde que eu trabalho com mesa posta, mas o diferencial do Coisas de Gleice é levar a transformação dos lares por meio da família. Então, quem acompanha o meu perfil, sempre vai ver que eu estou trabalhando o percurso, né? O que é o percurso? Porque eu costumo falar que a mesa, ela começa dentro do meu coração. Então, do momento em que eu levanto da minha cama e para chegar à mesa, existe um caminho, existe um percurso. Então, hoje você me deu um tema da live, modinha ou princípio? A mesa é uma modinha ou um princípio? E é exatamente isso que nós trabalhamos. A mesa, ela é um princípio. Então, hoje, nós vemos, sim, existe muita moda, né? A moda da mesa no estilo A, no estilo B, no estilo C, fala de cores, tem a Pantone que fala de cores, mas Jesus, ele não falou de cores. Por quê? A mesa, ela foi uma ordem que Deus deu. Então, não é uma coisa inventada, uma coisa para ganhar dinheiro, embora hoje o mercado vive disso, e inventa peças que a gente nem usa, mas coloca como bonito ali e necessário. Então, aqui no livro do Êxodo 25, no versículo 23, tem uma ordem. Deus mandando Moisés construir várias coisas aqui sobre a arca. E um dos utensílios que Moisés fala é sobre a mesa. Que Deus fala para Moisés é a mesa. Ele manda construir. Fala assim, em seguida, faça uma mesa de madeira de acácia, medindo 90 centímetros de comprimento e 45 de largura e 70 de altura. Então, eu acho interessante porque Deus aqui é a primeira mesa, surgiu aqui, né? Com Deus e Moisés. Ele falou mesa. Por quê? Jesus ama a mesa, Deus ama a mesa, é um princípio. Eu separei aqui o salmo que você acabou de ler, que é o Salmo 128, confirmação, né? Por quê? O Salmo 128 fala que os filhos, eles são como a oliveira. E a oliveira, ela se destaca pelas suas raízes. Raiz e força. Então, o que o salmista está nos ensinando? Quando você coloca a mesa,
você entende o seu lugar e o lugar dos seus filhos, é impossível a sua família não conhecer a força, não ter resiliência. Muitas famílias hoje até falam assim, mas eu ensino, mas o meu filho hoje não está nos caminhos do Senhor. Eu ensino, mas o meu filho está assim, está assado. Mas a raiz, a memória afetiva está nele. O legado você está deixando nele. Com certeza, em qualquer situação que o seu filho passar, principalmente de dificuldade, ele vai aprender e ele vai lembrar do princípio que você ensinou. Então, o que hoje nós ensinamos? Mas por que, Gleice, esse negócio da mesa, a mesa? Porque é um instrumento que Deus nos deu para poder preparar a nossa casa. Né? Hoje, muitas vezes, muitas mulheres falam assim, eu queria tanto, sabe, fazer algo para o Senhor, eu queria tanto trabalhar na casa do Senhor, e o Senhor está dizendo, trabalha na minha casa, que é aquela que eu confiei a você. O Senhor, ele nos ensinou que ele nos daria as nações por herança. As nações é a nossa casa, é a nossa família. Eu disse no início da live que a mesa começa dentro do coração, né? Dentro do nosso coração. Muitas mulheres, porque a gente faz aconselhamento, mentoria com mulheres, às vezes reclamam muito assim com a gente. Mas o meu marido, não adianta, o meu marido não prioriza a mesa. O marido não valoriza a mesa. Mas quando nós entendemos qual é o nosso lugar, nós começamos a usar aquilo que Deus nos deu, a sabedoria. Porque a palavra de Deus, Provérbios, fala que a mulher sábia, ela edifica. Então nós temos que trabalhar no alicerce. Para edificar, o alicerce ele tem que estar bem colocado, bem trabalhado, para que as paredes não caiam, não é verdade? Então, como você levantou, né? Porque às vezes você levanta chateada, amargurada, não faz um devocional, não vai buscar de Deus um direcionamento, talvez saem palavras que vão machucar, que vão paralisar, né? Ou o marido, ou o filho, seja quem for, e à noite quer que senta à mesa. Então, esse percurso, ele precisa ser avaliado, porque a mesa da sua casa, gente, eu não estou falando aqui de pratos caros, de copos caros, não. Eu estou falando aqui da forma que ela é posta. Porque se você não tem uma mesa bonita do jeito que você quer, você tem a tampa de um fogão que você pode colocar o café ali do seu filho, do seu marido. Você tem, como uma aluna minha, ela falou assim, Gleice, eu não tenho mesa, mas a partir de hoje eu vou colocar a mesa. Ela pegou uma cômoda velha que ela tinha lá no cantinho, limpou a cômoda, colocou um forro ali, colocou a garrafa de café, colocou o pão, tirou foto, mandou para mim. Sabe? Eu fiquei extremamente emocionada. Uma outra aluna minha, o filho dela, ele é especial. E ele não dá sossego, assim, não tem condições dela fazer muita coisa. Ela foi e usou a mesa. Ela começou a ensinar ele a comer à mesa, porque ele comia separado. Ali, o que aconteceu? Ele começou a entender o que estava acontecendo. E ele falou, nossa, que legal, que lindo. E hoje ele já senta à mesa com ela e ele gosta de colocar do jeito dele, do jeito que ele sabe. Mas ali ele encontrou a paz. Ali ele começou a olhar no olho dela. Então, o que eu sempre ensino? A mesa, ela é um lugar de pertencimento. É você chegar, sentar e sentir que faz parte daquele momento. Ô Gleice, mas como assim? Como que é o lugar de pertencimento? Olha só, lá em 2 Samuel 9:7,
A Bíblia nos dá um exemplo de pertencimento maravilhoso, que é onde fala sobre aquela passagem de Davi e Mefibosete, né? Por que eu falo com você que a mesa, ela proporciona paz? Vou dar 2 exemplos. Um exemplo, uma outra aluna minha, que eu tenho muitos depoimentos, por quê? As pessoas, à medida que vão entendendo, e você falou, porque tem homem aqui na live, muitos homens estão entendendo qual é o papel do sacerdote à mesa. Porque o pai, quando senta à mesa, o filho vê o pai sentado à mesa, o filho quer repetir as ações do pai. Então, os filhos prestam atenção naquilo que o pai está fazendo e prestam atenção como a mãe está servindo o pai. Porque a mesa é para poder gerar força, disciplina, entendimento, celebração e refúgio. Porque quando você senta à mesa, sonhos são ressuscitados. Talvez você olha para o seu filho ali sem celular, sem colocar joguinho para o filho ir mexendo, sabe, enquanto come. Eu presenciei uma cena que o meu coração doeu. O pai e a mãe sentados à mesa, almoçando, e a criança com o celular. E a criança começou a mexer no celular, mas a criança não estava vendo o que ela estava comendo. Ela não estava sentindo, saboreando aquilo que ela estava comendo, porque o olhinho dela estava no jogo, entende? E os pais deixaram ali. Então, assim, quando não há distração, quando o pai entende que aquele momento é da família, é um momento de ensino, gera transformação e segurança na vida do filho, né? Então, ali os pais têm aquela abertura, né? De conversar, de ser amigo, de se achegar. E isso é princípio, isso não é moda. Quando o pai sabe o lugar que ele ocupa de sacerdócio, Deus não quebra princípio. Porque é Deus, ali o pai, a mãe e os filhos. Você, talvez você mora sozinha e está questionando. Aí quando eu moro sozinha, eu tenho preguiça de colocar a mesa. Não, Deus não quebra princípio. É pai e filha. Ali, quando você coloca a mesa para você, quando eu falo colocar a mesa, gente, é arrumar um ambiente, colocar um jogo americano ali, o seu pratinho para você comer o pão, a xícara, e você medita, agradece a Deus. Deixa eu te falar, Deus começa a curar de orfandade. Porque tem muitas pessoas que moram sozinhas, não se amam dessa forma, fazer um mimo para elas, entendeu? Às vezes, nós temos ânimo para arrumar o melhor para quem está de passagem, uma visita, que vai ficar ali 1 hora, 2 horas, mas nós não temos ânimo de colocar o melhor para nós. Nós não temos ânimo de viver um princípio que está aqui em Êxodo, que é uma ordenança, colocar a mesa. Quando você coloca a mesa, você está se sentindo sozinha, você sente o amor do Pai te abraçar. Aquele sentimento de orfandade, ele vai embora quando você começa a declarar e agradecer a Deus por aquele momento de solicitude, não é solidão, solicitude, um momento só entre você e Ele. Deus, Ele te acolhe, Ele te abraça. E Deus também, Ele acolhe, Ele abraça os filhos e dá força como a oliveira. Pode vir o vento que vier, mas os seus filhos saberão onde achar a resposta. E como eu falei com vocês, quando a mesa é modinha,
é como folha seca. Bateu o vento, desanimou, parou, não vai, porque quando a gente costuma fazer todos os dias ali, repetir, a repetição ela se torna um hábito. Então você vai se habituando, né, a não comer na frente da televisão, a não comer com o celular, a celebrar aquele momento. Por que que eu estou falando? Uma aluna, igual eu falei anteriormente, ela falou assim comigo: Gleice, tem 8 meses que eu não durmo na cama com meu marido. Nós estamos brigados e separei de corpos mesmo. E enfim, ali eu conversando com ela, fazendo acompanhamento com ela, eu fui e falei com ela assim: olha só, nós conversamos também com a mesa, sem falar, né? E ali ela tomou uma decisão, né? Foi um período até ela entender o propósito, o princípio, e ela foi e fez uma mesa antes do marido chegar. E isso ela nem conversava com o marido. E o marido dela chegou, ela estava toda bonita, toda arrumada, colocou a mesa para ele jantar, né? Pediu para ele que fosse tomar um banho, que ela estava terminando de pôr a mesa. E daquela mesa em diante, eles nunca mais se separaram. Até hoje. Até hoje. Estão vivendo a restauração por meio da mesa. Porque Jesus, quando nós colocamos a mesa, Jesus senta à mesa. Jesus está presente à mesa. O ambiente ele fica propício. E o outro exemplo que eu queria falar com você, né, que a gente, com vocês aqui, falando sobre Mefibosete, em 2 Samuel 9:7. Mefibosete, ele era aleijado, né, das 2 pernas. Depois você lê 2 Samuel 9, todinho, que você vai entender. E olha só que coisa linda, né? Ele recebeu um convite do rei, né? Para que o rei fosse para que ele fosse até a casa do rei. E o rei convidou ele para a mesa. Eu não sei se tem algum Mefibosete na sua casa. Eu não sei se tem alguém na sua família se sentindo rejeitado, se sentindo excluído. Eu não sei se tem alguém na sua família, na sua casa, se sentindo que não faz parte daquele ambiente. Mas uma coisa eu tenho para te falar: tenha a mesma coragem e princípio que Davi teve. Jesus, ele não exclui ninguém. E a mesa, ela é uma arma poderosa para poder aproximar. Ela fala por si. Sabe, gente? Então, se tem alguém que você ainda tem algum problema, não está conversando, alguém te magoou, a Bíblia não fala para você esperar a pessoa te pedir perdão. A Bíblia fala que você vá até a ela. A mesa posta é um presente que eu vou te falar, desestrutura, nos amolece, nos derrete. Faça como Davi. Sabe por quê? Eu não vou fazer, não. Olha só como é que fulano tá. Beltrano falou de mim. Mefibosete era aleijado das 2 pernas, mas Davi falou: vem, senta aqui na mesa, vem comer conosco. Quando estamos sentados à mesa, estamos na mesma dimensão e somos todos iguais. A mesa não mostra os defeitos, porque a toalha da graça nos cobre. Porque a toalha da mesa cobre os defeitos. O Rei Jesus, ele está dizendo para você: eu estou estendendo a toalha sobre a sua casa. Eu estou estendendo a toalha sobre a sua vida. Vem, senta. O Senhor, ele está te dizendo: eu não quero saber como você está. Eu quero saber como você vai se levantar, como você vai sair daqui, entende? Então, senta. Ou então, ofereça essa mesa da reconciliação. Olha, tem alguém aqui nessa live que precisa convidar alguém para a mesa da reconciliação.
Essa mesa, o Senhor, Ele está falando, coloque a mesa para alguém e você sabe para quem é. Não precisa falar nada, simplesmente coloque. E você vai, sabe, mostrar para essa pessoa que vocês são iguais para o Senhor, sem diferença nenhuma. E essa rejeição, talvez que você está sentindo, talvez você se sente rejeitado dentro da sua casa por alguma questão, né? Você mesmo se sente. Porque Mefibosete, ninguém apontou o dedo para ele e falou, você é um rejeitado, você é um excluído. Não, ele se escondeu. Não, ele fugiu. Tanto que quando o rei chamou, ele temeu. Ele pensou que iria ser morto, mas era um banquete que estava sendo preparado para ele. Então, talvez você está com barreiras, com pessoas dentro da sua casa, dentro da sua família, e essa pessoa só está esperando uma oportunidade. Olha só, nós estamos chegando aí na Páscoa, né? A modinha diz que é chocolate. A modinha diz que é coelho. Mas o princípio diz que é o sangue. O princípio diz que é o trigo. O princípio diz que é a separação. O princípio diz que é a celebração. Está na hora de você levar restauração. Oi? Libertação. 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 Então, a Páscoa, ela vem para dizer isso para você, né? Para que você leve esse entendimento para sua casa, né? Que é a libertação, que é o sangue, que é a celebração, que é a liberdade para celebrar, né? Não é doce, é amargo, né? Não é chocolate, como que é aquele que arde, que a gente morde e arde? Esqueci o nome aqui, fugiu. Mostarda? É mostarda? Não. Que a gente faz o chá para gripe, que a gente... Esqueci o nome. Gengibre. Não é chocolate, é gengibre. Entendeu? Não é doce, é amargo. Então, sim, são coisas que traz a nossa memória, né? Aquilo que nos dá esperança. Então, hoje nós estamos aqui convidando você para qual é a memória afetiva, né? Que a sua geração, que os seus filhos, que a sua casa, que os seus pais, que o seu marido vai ter deste momento no seu lar. Quando eles forem para um outro local, quando eles não estiverem mais perto, né? Vão lembrar, nossa, eu lembrei agora daquela broa de fubá que a mãe fazia, que a gente colocava à mesa. Quando fala de mesa, nossa, meu Deus. E para fechar, talvez você está me ouvindo e está falando assim, nossa, mas eu tenho só memória dolorosas, eu tenho só memórias destrutivas, né, da minha infância. Eu nunca sentei à mesa, mas o Senhor Jesus está te convidando. Ele está falando com você. Começa daqui. Senta aqui comigo. Aquilo que você não viveu, você vai experienciar a partir de hoje. Você vai viver e vai deixar um legado. Então, a diferença, né, da mesa que é modinha para a mesa que é princípio a moda, ela passa como a folha seca, mas o princípio, ele deixa um legado. Amém? Glória a Deus. Bênção, Gleice. E eu quero só fazer uma observação aqui também. Eu acho lindo o Salmo 128, que ele compara a mulher, né, a esposa, como uma videira. Na Bíblia, Jesus, lá em João 15, Jesus ele disse que ele é a videira verdadeira. Ou seja, nós temos que ser como Jesus. Fazer o que ele fez. Jesus, ele reunia as pessoas na mesa
Jesus sabia quem era Judas. Jesus sabia quem era Pedro. Jesus sabia quem era Tomé. Ele sabia. Até João, que é chamado do apóstolo do amor. João, antes de ser transformado por Jesus, João também não era fácil, não. João era muito imaturo. Então, Jesus sabia de todos eles, mas na mesa, Jesus ele chamava todos, ele ensinava. E o outro significado de videira na palavra é o quê? O vinho. O vinho, ele representa o quê? Alegria. A alegria. Qual foi o primeiro milagre de Jesus? Foi transformar no casamento. Então, nós mulheres, como o texto que você falou de Provérbios 14:1, fomos chamadas para edificar, para fazer isso com alegria, com celebração, com comunhão. Fazer aquilo que Jesus fez. Jesus, ele sabia do defeito de todos, mas Jesus, ele dava oportunidades para todos serem iguais na mesa. Então, às vezes, as pessoas elas têm muitas desculpas, e eu quero até entrar aqui nas perguntas que as seguidoras mandaram. A primeira pergunta é: quais as louças certas para cada refeição? Primeira coisa, agora aí já é aula de mesa posta, né? Então, o que eu sempre ensino? Para você saber qual os talheres, os utensílios que você vai usar, você precisa ter um cardápio na mente. Primeira coisa. Porque quando você já planejou o cardápio, fica mais fácil, né? Então, o prato principal, a refeição principal, você precisa ter um prato raso, garfo e faca, um copo ou uma taça, né? Que eu sempre falo, uma taça, que é gostoso, né? Mas se você não tiver, pode usar a taça, o guardanapo e os talheres para sobremesa, né? Os talheres para sobremesa, hoje em dia, os jogos de jantar não vem completo mais. Quando você compra aqueles faqueiros, só vem do prato principal. Aí você tem que procurar nas lojas avulso as faquinhas de sobremesa, o garfo. Por quê? Quando você for servir uma salada ou quando você for servir a própria sobremesa, precisa desses talheres menores. Então, começa sempre pelo básico. Aí, se for uma sopa, aí você já vai colocar um prato fundo, um bowl. Depende muito do cardápio que você for usar no dia, né? É interessante também, Gleice, eu sempre falo isso para as mulheres, que isso não pode ser empecilho para você montar a mesa com sua família. Não pode. É claro que tudo que nós fazemos para o Senhor, porque a mesa é para o Senhor, Colossenses 3:23 tem que estar muito registrado na memória. Tudo que fizerem, faça para o Senhor. Como para o Senhor? Porque eu entendendo que eu estou fazendo para o Senhor, eu vou usar sempre o melhor que eu tiver. Eu digo isso porque quando eu entendi o princípio da mesa, eu comecei a entrar numa neura e eu tinha acabado de entrar no emprego. E assim, a gente estava em reforma aqui na minha casa. E eu vi gente postando a mesa e tal. E eu comecei a entrar numa neura que eu queria comprar e comprar e comprar. E eu ficava, como eu não podia comprar, eu ficava meio que deprimida, gente. Mas por que eu não consigo, né? Eu não posso comprar isso, eu não posso comprar. Depois eu falei, não, peraí, tá tudo errado, gente. E eu até deixei de seguir um tanto de gente. Por quê? Porque não estava me edificando eu ficar seguindo aquelas pessoas. Então, a gente precisa prestar atenção nisso. Então, saber
as peças certas, os talheres certos. Isso é muito importante. Gente, quem tem dúvidas sobre isso, você que tem aí condições, você que tem as louças, vai lá no IG da Gleice, que ela coloca todo dia a Gleice coloca lá uma dica, ela coloca um ensinamento. Então, o IG da Gleice, ele é bem rico de informações, porque ela tem o curso de mesa posta, no finalzinho que ela vai falar. Então, que isso não seja impedimento para você colocar a mesa. E abrindo um parênteses nisso aí que você falou, que você parou de seguir, por quê? Muitas mulheres, eu fico vendo, segue moda, entende? E acabam ficando até angustiada. E outra coisa, eu sempre falo com as minhas alunas, não seleciona muito quem vocês vão seguir. Por quê? O intuito de muitas meseiras aqui, de muitas meseiras não, de pessoas que mexem com utensílios de mesa, é vender. É vender. Então, às vezes você até olha lá, nossa, que legal, deixa eu ver aqui como que ela montou. E monta igual, e ela tá montando errado. Um exemplo, tá? Só para que entendam. Tem mesa lá que tem um guardanapo dentro do outro, 2 guardanapos. Ali, a pessoa que trabalha com roupa de mesa, ela monta a mesa com 2 guardanapos porque ela quer mostrar que ela tem daquele modelo na cor tal que combina com a cor tal. Entendeu? A cor Y com a cor X. Aí a pessoa vê, são 2 guardanapos. E ali começa a ficar toda confusa. Então, aí acaba acontecendo isso, né? Você precisa disso. Não, você não precisa. O que você precisa, você já tem na sua casa. Toda casa tem, né? Que é o principal que eu falei. Garfo e faca, prato, copo. A partir daí, se você pode investir, invista. Eu também sempre ensino isso. Invista. Você pode, então usufrua. Mas você não pode, não se frustre. Usa, invente. Eu coloquei até nos meus stories lá. Uma moça, ela colocou uma mesa de macarrão, para comer macarronada. Aí o que ela fez? O PG, o porta-guardanapo, você vê que guardanapo com aquelas flores bonitas. Ela pegou aquele talharinho, enfiou o guardanapo, fez um porta-guardanapo. Ficou lindo. Falei, gente, olha só. Não tem? Cria. Não tem desculpa. Não tem desculpa. Sim. A outra pergunta, na verdade, tem 2 respostas de pergunta que eu fiz e tem mais uma pergunta que fala assim, mas eu creio que você já respondeu no decorrer daquilo que você falou. Qual que é a importância de comer à mesa todos os dias? Isso aí você já falou. Qual que é a importância? Mas se você quiser pontuar mais alguma coisa. A importância é que vai acabar se tornando um hábito e o relacionamento vai melhorar. Cada vez mais. Relacionamento, Deus ama se relacionar, Deus ama diálogo, né? E quando não tem nada tirando a sua atenção ali, você tá olhando no olho, quanto mais você pratica a mesa, mais fortalecida você se sente. Com certeza. E as outras 2 respostas que eu perguntei, qual era a maior dificuldade das pessoas em preparar a mesa? E aí 2 responderam. Uma respondeu assim, dá muito trabalho. E a outra respondeu, é a mesa que eu não tenho. Essa dá muito trabalho, essa resposta é mais comum do que você possa imaginar. Quando não entende o princípio. Por isso que eu falei que eu tenho trabalhado sobre o princípio. Porque não adianta a pessoa sentar à mesa e falar, que canseira, que trabalheira. Qual que é o princípio? É você, antes de colocar, entender que você está fazendo para o Senhor. Quando nós colocamos a mesa como, sabe, em forma de gratidão, Deus é para o Senhor, fica diferente. Tudo se torna diferente. E olha só, que eu ensino também. Às vezes,
o marido, você tá chateada com o marido, você fala, ah, não vou colocar comida, não, vai lá no fogão e pega, né? Quando acontece alguma situação e você tem isso latente na sua vida, na sua mente, no seu coração, que não é para ele, que é por ele, porque todas as coisas, tudo é por ele, para ele, tudo muda, não é trabalho, é gratidão, né? É gratidão. E olha que interessante, a pessoa faz o almoço todos os dias, ou faz o jantar todos os dias. A pessoa vai a um restaurante, quem trabalha fora, ou a pessoa come todo dia, toma banho todo dia. Você está tendo investimento em você ali. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Só que, infelizmente, muitas pessoas preferem o quê? Sentar num sofá, assistindo, alimentando a mente com notícias de jornal, né? Que é só coisa que não vai só minando, né? Porque jornal hoje só mina, né? Vai minando, minando, minando. Eu digo que também, Gleice, é uma questão de prioridade. Prioridade. Porque tem até uma amiga minha que fala assim, ah, gente, a vida não tá fácil para ninguém. Quando a pessoa vem reclamar, fala, olha, a vida não tá fácil para ninguém. É uma questão de prioridade. Tudo aquilo que eu priorizo vai me levar a praticar aquilo cada vez com mais excelência. Tudo dá trabalho, gente. E o que é prioridade? É o que é importante. Então, se você não prioriza a mesa, sentar à mesa com a sua família, não é importante. Exatamente. Então, tudo dá trabalho. Tudo que é bom, tudo que é importante para nós, dá trabalho, sim. Mas quando a gente começa a criar o hábito, você vai educando a sua família daquela maneira. E hoje tem muitas facilidades, né? A gente precisa procurar facilidades, porque eu já ouvi muito assim, ó. Ah, você faz a mesa que você não trabalha fora. Gente, mas quando eu comecei a fazer a mesa, eu trabalhava fora. Eu trabalhava. Então eu comecei a criar mecanismos. Sim, eu comecei a criar mecanismos de forma que começou a ficar mais fácil para mim, né? E hoje eu faço uma listinha, por exemplo, eu vejo uma coisa que vai me facilitar, eu já coloco na listinha lá, até para cozinhar. E aí, tudo que é mais fácil, tudo que vai facilitar, porque quando a gente entende o princípio, eu quero ter uma louça bonita? Quero! Mas isso para mim hoje não faz mais a diferença. Não faz, porque nós entendemos o princípio. Entendemos. E aí, quando essa seguidora falou também, eu não tenho a mesa. Você falou aí 2 exemplos de pessoas que não tinham mesa e que entenderam o princípio, que fizeram. Fizeram a mesa. Porque a mesa não é o móvel, né? A mesa é o lugar. Exatamente. Exatamente. E uma moça, ela... Sabe o que ela fez? Ela falou assim, Gleice, eu tô tão apaixonada. Olha só, eu moro num barracão minúsculo, eu e meu filho. Eu vou te falar, eu me emociono muito, sabe? Eu me emociono muito de ver como que as pessoas vão, com o que Deus é fazendo, as pessoas quando abrem o coração. Ela foi e falou assim, me mostrou lá o fogãozinho dela, ela terminou de fazer a comida, colocou as panelas lá na pia, limpou o fogão, tampou, colocou um forro bonitinho e colocou o prato dela e do filho. O filho dela é um rapaz. E os dois sentaram de frente para o fogão assim e fizeram da mesa, fizeram do fogão a mesa deles. Eu fiquei muito emocionada. Aí ela foi e falou assim, Gleice, a minha sala só cabe um sofá.
E aí no dia que eu quiser sentar lá no sofá, eu levo o prato, como que eu faço? Aí eu falei com ela do MDF, né? Que muita gente acha que é suplá, e o MDF não é suplá. Aí eu fui e falei com ela, você pega o MDF, coloca ali bonitinho o prato, o copo de suco, senta, coloca nas pernas, e ali vocês vão comer. E assim ela fez. O que que existe? Desculpa. Verdade. Desculpa. Quem quer, faz. Quem não quer, dá desculpa. Você entende? Então, eu fiquei assim, à disposição dela, ela não estava nem aí. Ela não queria glamour, ela queria viver esse momento com o filho dela. Agora, pensa na memória afetiva desse menino. Quando ele já estiver trabalhando, quando ele estiver na casa dele, ensinando para os filhos dele e falando, olha, mamãe, lá em casa a gente sempre foi muito humilde, mas o princípio era honrar Jesus à mesa. Era agradecer Jesus por aquele fogão. Era no fogão, mas a gente sentava e comia ali, em cima da tampa do fogão. A sala, toda vez que ele sentar num sofá, ele vai lembrar dele sentado no sofá e com MDF, o pratinho lá e ele comendo como se fosse uma mesa. Por quê? A mãe entendeu que o princípio vai muito além do que pratos e copos. Olha só, para Jesus, o importante não é o lugar, é como é servido. Se ele é honrado no pouco, filha, deixa eu te falar, aquilo que você pensa, aquilo que você sonha, o Senhor vai fazer muito mais. É muito além do que você possa imaginar. Então, e outra coisa, Jesus é zeloso. Ele gosta de coisas cheirosas, limpinhas, organizadas. Porque senão a gente não tinha tanto exemplo como no deserto. Ele falou, ó, separa todo mundo aí, né? Grupos aí de 50 em 50, de tantos em tantos, para a gente poder distribuir. Deus é Deus organizado. E eu achei tão lindo na cara, falou, eu limpo o fogão, tampo, coloco o forrinho e ali eu coloco o prato. E ali eu coloco o copo. Organização. Talvez você não tenha uma mesa, mas você tem uma toalha limpa, uma toalha cheirosa, que quando o seu filho lembrar de você, quando você já não estiver mais aqui, o cheiro da toalha vai vir. Como eu lembro do cheiro da maionese que a minha mãe fazia, até hoje, quando eu era criança, eu lembro a broa de fubá que ela fazia numa panela. A forma era uma panela de alumínio batido. Eu até hoje não comi uma broa tão gostosa quanto a que a minha mãe fazia. E o Senhor está te falando, é isso. É isso que Ele quer, que você deixe impregnado o seu legado na vida daquele que você ama, na memória. Assim como Ele quer que você viva e lembre do ensino de hoje. Porque, olha só, os discípulos do caminho de Emaús, quando, olha, a memória afetiva, os discípulos lá do caminho de Emaús, eles só reconheceram quem era Jesus quando eles estavam sentados à mesa e no partir do pão, a memória, o gatilho foi ativado na hora. Ué, mas quem partiu o pão assim era o mestre. É isso que Jesus quer que aconteça dentro da sua casa. Ó, a minha mãe fazia isso. Olha, era assim, o cheirinho era assim. Então, memória afetiva, isso aí não é balela, não é papo de meseira, não. Jesus, ele nos prova com os discípulos de Emaús. E por aí vai. Glória a Deus. Que bênção, né? A mesa, ela nos proporciona isso. E é isso, assim, que eu tenho entendido e que eu tenho passado isso, que a gente precisa colocar prioridades na nossa vida. Prioridades. E essa pandemia, por mais terrível que foi para muitas pessoas, essa pandemia nos ensinou muita coisa. Nos ensinou coisas assim que a gente tinha perdido. E principalmente o resgate, a volta para casa.
A É seu volta. irmão, tá falando, a broa da vovó. É porque aqui em casa o pessoal chama minha mãe de vovó. Ô, broa de vó é bom demais. Eu também lembro. Eu lembro da broa de fubá com queijo que a minha avó fazia, de um tal de um pão de minuto, que eu nunca mais eu comi igual. Ela tinha um forno de barro no meio do quintal. E minha avó fazia, a gente comia, ia pegando aquele negócio quente, não esperava nem esfriar. Então, assim, né? A gente não tinha o hábito de mesa, eu vim aprender isso agora. A minha mesa na minha casa eu sempre achei muito lindo, mas eu achava que mesa posta era só para gente rica, era só para pessoas de posses. Então eu tinha uma mesa linda que a gente não usava e assim, a mesa, as cadeiras ficaram com plástico muito tempo, até eu entender o propósito da mesa. Então, criar memórias. Criar memórias eu acho que um dos maiores benefícios da mesa, depois da presença de Jesus estar ali, é esse. Criar essas memórias. Porque é como você falou, o princípio. Deus honra seus princípios. E se ele falou que era para fazer, quando a gente fala, está em obediência. E a obediência, ela gera bênção sobre nós. Só ler Deuteronômio 28. Ela gera bênçãos sobre nós. Por que que eu quis trazer esse tema? Porque eu ouço as pessoas falarem isso. Ah, isso é uma modinha, daqui a pouco vai passar. Não, gente, não. Nós, as mulheres servas de Deus, já me falaram até assim, ah, isso é modinha da pandemia. Não, isso não é modinha da pandemia. Foi escrito há milhares de anos atrás, está na Bíblia. O problema é que muito crente não gosta de ler Bíblia. E aí, né, infelizmente, mas glória a Deus, que Deus tem levantado mulheres com princípio. Mulheres que não estão na modinha, mulheres que têm princípio. O que realmente é a mesa, o Senhor nos convida. Leice, muito obrigado por essa aula que você fez. Muito obrigada por tudo aquilo que você transbordou na nossa vida hoje. Ô, minha linda, Deus abençoa muito a sua vida, seu ministério, seu trabalho. Em nome de Jesus. Um grande beijo. Beijo, Deus abençoe. Fiquei muito feliz e honrada, viu? Amém.